Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos a unidade 13, Desafios Matemáticos com Máquinas, Múltiplos e Frações, das páginas 57 a 67, tá bom? Então, a Pro vai explicar para vocês algumas das atividades, vou dar alguns exemplos para vocês estarem realizando na apostilinha de vocês, tá bom? Então, pessoal, aí na página 57, começa contando sobre o Guilherme, tá? Que ele foi visitar uma exposição do Leonardo da Vinci, e essa exposição chamava As Máquinas de Leonardo da Vinci, tá? E a partir disso, ele se inspirou para poder criar uma máquina chamada de Matemáquina, para estar realizando cálculos, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, né? As nossas atividades. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, tá? Lendo toda essa página 57 para vocês entenderem certinho essa história. E aproveito explicar para vocês como que funciona essa máquina, que é a matemáquina, tá bom? Então, ele começa aqui falando assim, ó. Vou chamá-la de matemáquina, que é a junção de matemática com máquina, né? Eu a programo e todo número que entra sai multiplicado por 2. Olha que bacana. Então, a regra dessa máquina é vezes 2, tá? Então, a regra a gente sempre coloca no centro da máquina, tá bom? Então, olha só lá na página 58, agora a continuação, e ele fala assim, ó. Ao entrar o número 4, a máquina soltará o número 8. Então, todo número que for colocado na entrada sai multiplicado por 2. Veja na tabela abaixo os valores de entrada e saída. Então, pessoal, aqui em cima está a regra, aqui é os números que entra, tá? E aqui é os números que saem. Então, a gente pensa assim, ó, entrou 0, multiplicou por 2, vai sair 0. Entrou 1, multiplicou por 2, vai sair 2. Entrou 2 vezes 2, vai sair 4, tá? E assim por diante. Aqui a gente consegue perceber claramente, né, que é a tabuada do 2. Por quê? Porque está sendo multiplicado por 2, tá bom? E ele fala assim, na saída, obtemos uma sequência de números, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, né? Aí a professora fala assim: essa é uma sequência de múltiplos de 2. Todos são resultados da multiplicação de algum número inteiro por 2. Para cada valor colocado na máquina, haverá somente um valor de saída. Ah, então isso aqui, ó, é importante, tá? Se entrar um número só, vai sair um número só, tá bom? Por isso, a máquina com uma regra de programação também é chamada de função. Então, a regrinha, que é aquele número que a gente vai colocar no meio, a gente também pode chamá-la de função. As funções podem envolver diversos tipos de operações, por exemplo, adição, subtração, divisão e multiplicação, tá? Então, agora, pessoal, a gente vai começar com as atividades lá na página 59, situação problema. Então, o número 1 fala assim: Guilherme pensou em um número, multiplicou por 4, obteve 92 e perguntou ao seu amigo Júlio: em que número pensei? Como a máquina a seguir deve ser programada para obter-se a resposta a essa pergunta, utilize a própria máquina para descobrir a resposta ao desafio e depois explique e registre no espaço o procedimento da matemáquina. Então, pessoal, aqui a Pro vai resolver essa situação problema para vocês estarem anotando aí na apostilinha de vocês também, como um exemplo para vocês estarem realizando os próximos, tá bom? Então, olha só. Primeiro, a gente vai colocar a função, a regra dessa máquina, que é vezes 4, né? Porque ele falou aqui, ó, que ele pensou em um número e multiplicou por 4. Então, por 4 é a regra, vezes 4 aqui no meio. O obteve 92 significa que saiu o número 92 na máquina. E a pergunta é, né? Que número que ele pensou? Então, que número que ele colocou aqui na entrada, que foi multiplicado por 4, que deu 92, tá? Então, eu escrevi assim, ó. Coloquei um risquinho aqui, porque a gente ainda não sabe que número que é, que multiplicou por 4 e deu 92. O que a gente faz para descobrir esse número aqui? Nós vamos realizar a operação inversa,
tá? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu peguei o resultado aqui, 92, e vou dividir por 4. Não era vezes 4? A operação inversa, eu vou dividir por 4. E fazendo essa divisão, eu vou obter o número 23. Então, 92 dividido por 4 é igual a 23. Então, a gente descobriu aqui o número da entrada, tá? Que deu 23. Então, vocês podem estar registrando tudo bonitinho aí na apostila de vocês. E agora a resposta, né? Explicando o procedimento que nós realizamos. Ó, o procedimento utilizado foi a operação inversa da multiplicação, que no caso é a divisão, que a Pro já tinha falado para vocês. Vocês precisam estar anotando aí na apostilinha de vocês também, tá bom? Então, aqui, ó, nossa matemática ficou completa. 23 vezes 4 é igual a 92. Como que a gente pode fazer para tirar a prova real, né? Para ver se realmente vai dar isso aqui. É só pegar 23, multiplicar por 4 e ver se vai dar o 92. Se der, é porque tá certinho a resolução do nosso desafio, tá bom? Agora, pessoal, no número 2 é parecido, tá? Então, olha só. Como deveria ser programada uma máquina para responder a seguinte pergunta: 216 é múltiplo de 6? Então, como que a gente vai fazer para resolver esse segundo problema aqui, ó? Ele está perguntando se 216 é múltiplo de 6. O que a gente tem que fazer para descobrir se o número é múltiplo, tá? A gente utiliza a divisão. Então, agora, a minha função aqui da minha matemática vai ser dividido por 6. Lembra que múltiplo lembra multiplicação, multiplicação é continha de vezes. Então, a gente está realizando também aqui, nesse número 2, a operação inversa, tá? Então, para a gente descobrir se um número é múltiplo de outro, a gente utiliza a divisão, tá? Aqui na entrada, a gente vai colocar o número 216, tá? Porque ele perguntou se 216 é múltiplo de 6. Se for múltiplo, o que vai acontecer? A nossa divisão ela vai ser exata, vai sobrar resto zero, né? Ou no caso, não vai sobrar resto, nosso resto vai ser zero. Então, vamos realizar essa divisão. Então, 216 dividido por 6 vai dar 36, tá? Então, aqui na saída, a gente tem que registrar o 36. E olha só, ao realizar essa operação, não sobra resto. Então, 216 é múltiplo de 6, respondendo a pergunta aqui da número 2, tá bom? Então, aqui também um exemplo, mais um exemplo para vocês estarem anotando aí na apostilinha de vocês, para vocês depois estarem realizando as próximas atividades, tá? Agora, meus amores, nas páginas 60 e 61, começa a hora do jogo, mas a Pro vai, mais uma vez, adaptar esse jogo, tá? Então, olha o que está falando aí. A incrível fábrica de matemáquinas. Agora você irá testar essa máquina do Guilherme. Pegue no bloco de jogos a réplica da máquina e também suas fichas de programação. Mãos na máquina. O material disponível que está lá no bloco de jogos são as fichas numeradas e a matemática, tá? Essa parte da regra aqui, gente, não precisa nem ler elas, porque a gente não vai usar essas regras, tá? Então, pode desconsiderar. A Pro vai falar aqui para vocês o que vocês devem estar realizando. Então, ó, lá na página 12 do bloco de jogos tem a matemática, tá? Só destacar. Nas páginas 13 e 14 tem alguns números e algumas funções. É isso aqui que vocês vão estar realizando para fazer esse jogo, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vão recortar essas pecinhas aqui, da 13 e da 14, para usar na máquina. Então, o que vai acontecer? Vocês vão deixar os números, tá? Todos de ponta cabeça, ou faz um montinho, tá? Também de ponta cabeça. Tudo misturado, embaralhado, bonitinho. Aí, vocês vão pegar um número e vão colocar aqui na entrada, tá? Aí, tem as funções aqui, ó. Dividir por 3, dividir por 4, por 5, por 6, por 10. Sair 3 quintos. Depois a Pro vai dar um exemplo para vocês no próximo slide. Eu já vou dar um exemplo para vocês de quando sair assim, tá? Fração. Sair 3 quintos, 2 terços. Encontrar a quinta parte. O que é quinta parte? Quinta parte é dividir por 5.
encontrar a metade. O que que é a metade? A metade é dividir por 2, tá bom? E daí vocês também vão sortear uma dessas funções, vão colocar aqui no centro, que é onde a gente coloca a função. Aí, ou no caderno, ou na apostila, tá? Pode ser lá na página 61, que tem para vocês estarem registrando as jogadas, tá? Aqui, ó, na página 61, vocês vão estar realizando o cálculo. Só que o que vai acontecer? Às vezes, a divisão ela não vai dar exata, tá? Aí, normal, tudo bem, não tem problema nenhum. Ou às vezes até não vai nem dar para realizar. Por exemplo, se sai lá, deixa eu tirar aqui para eu ver. Se sai, deixa eu ver, 9, tá? Vocês colocam lá o número 9 na entrada. Para dividir por 10, não tem como estar realizando essa divisão. Tem, só que vocês ainda não sabem o que vocês vão aprender futuramente, tá bom? Então, não tem como fazer 9 dividido por 10. Vocês vão estar realizando essa continha? Não, tá? Aí deixa de lado e faz com outro número, tá bom? Aí registra tudo bonitinho aí na página 61 da apostila, tá certo? Pessoal, agora na página 62, que é aqui que eu vou dar o exemplo para vocês de quando sair fração, tá bom? Olha o que está falando. Observe uma das jogadas e responda as questões. Letra A. Qual é o resultado que deve sair desta matemática? Mostre o maquinismo interno deste invento. Representem os elementos que entraram na matemática organizados em linhas e colunas, tá? Então, olha só, pessoal, o que que aconteceu aqui? Nesse primeiro exemplo aqui da letra A, entrou o número 39 e a nossa função, a regra da nossa matemática é sair 2/3, tá? Então, como que a gente vai colocar o número de saída aqui? A gente vai ter que realizar o cálculo. Então, isso aqui, meus amores, eu preciso que vocês estejam registrando também. Eu acho que aí na apostila de vocês não vai ter espaço suficiente, então peguem um caderno de matemática para estar registrando esse cálculo, tá? Vocês já fizeram esse tipo de cálculo, a Pro só está mostrando aqui para vocês estarem relembrando mesmo, tá bom? Então, olha só, a gente tem que calcular 2/3 de 39. Então, ou ao contrário, né? 39 de 2/3, é a mesma coisa. O que que a gente faz com esse D aqui na matemática? A gente muda para multiplicação. Então, como que vai ficar o meu cálculo? 39 vezes 2 dividido por 3. Lembra que a gente multiplica o número de cima e divide pelo número de baixo? Pode até colocar os símbolos aqui na frente de cada número para vocês estarem relembrando. Então, a fração, o número de cima, a gente multiplica. O número de baixo, a gente divide, tá? Então, vai ficar 39 vezes 2, que dá 78. E 78 dividido por 3 é igual a 26. Então, pronto, eu descobri o número da saída aqui, ó, número 26. Então, sempre que sair a fração, a gente tem que estar realizando esse cálculo, tá? 39 de 2/3 é a mesma coisa que 39 vezes 2 dividido por 3. Realiza o cálculo aqui e vai dar o resultado, tá? Agora eu quero que vocês prestem atenção na letra B, que vai acontecer o quê? O processo inverso. Agora ele deu o número de saída, que é o número 20, e a função é sair 1/4. O que que nós temos que fazer? Realizar a operação também, só que agora de forma inversa, tá? Então a gente pensa naquilo que a gente já sabe. Qual a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, se aqui a gente multiplicou, aqui na letra B nós vamos dividir, tá? Então, como que vai ficar? Como que faz 20 dividido por 1/4? Fica assim, ó. 20 vezes 4 dividido por 1. O que mudou? Agora a gente multiplica pelo de baixo e divide pelo de cima. É o inverso da letra A, tá? Então, vocês podem também estar anotando aqui na fração que o 4 a gente vai multiplicar e o número 1 a gente vai dividir. Então, o nosso cálculo vai ficar assim. Realizando o cálculo, 20 vezes 4 é 80, 80 dividido por 1 é 80. Então, o nosso número de entrada é o número 80, tá? Então, meus amores, registrem tudo isso aqui na apostilinha de vocês, os cálculos no caderno, porque vocês vão ter que utilizar isso aqui para fazer o jogo depois, tá bom?
Pessoal, agora na página 63 e 64, a gente vai começar a ampliação dos saberes. São vários blocos. Hoje, vocês só vão fazer o bloco 1, que é o bloco verde, tá? Que esse bloco verde é o bloco fracionando. O que é fracionando? É realizando cálculos, realizando fração, tá? Eu vou tentar explicar rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, mas bora lá. Ó, o número 1, o que está acontecendo? Tem aqui algumas prateleiras com alguns objetos e percebam que tem separado aqui, né, um certo número de objetos, tá? Utilizando essas linhas vermelhas aqui. O que vocês têm que fazer? Assinalar na frente de cada um deles qual fração que está representando essa parte que está separada. O que vocês têm que fazer? Contar o total de objetos, tá? Que é o número de baixo da fração. Lembra sempre que o total é o número de baixo da fração, é o denominador. E a parte que está selecionada, vocês vão contar também, e é o número de cima da fração, tá bom? Simples assim. Então, cada um deles, vocês vão assinalar qual fração que está representando, tá? Na página 64, o número 2, vocês vão ter que estar realizando o cálculo de fração também, que é aquele que acabou de explicar aí nas páginas anteriores. Então, o número 2 está falando assim, a coleção de mini brinquedos de Ana tem 60 peças. Dessas peças, 1/5 corresponde aos carrinhos. Quantos são esses carrinhos? Então, vocês precisam calcular quanto que é 1/5 de 60, tá? Então, 1/5 de 60, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, e não se esqueçam de colocar a resposta final. O número 3 é parecido, agora é a coleção de 100 chaveiros. Em 3/4 deles há emblemas de times de futebol. Quantos são esses chaveiros de times? Então, também vocês vão ter que estar realizando quanto que é 3/4 de 100 chaveiros, tá? No número 4, pessoal, tem aí várias figuras, né? Essas figuras estão divididas em partes iguais e estão pintadas, né? Algumas estão pintadas mais, outras menos. Cada um desses desenhos vocês vão estar representando com uma fração, tá? Mas, ó, não se esqueçam, tá escrito aqui, ó, vocês precisam estar representando a parte pintada de cada desenho, tá bom? Então, o número de cima da fração, o numerador, é a quantidade de partes pintadas, e o denominador, o número de baixo da fração, é o total de partes que esses desenhos estão divididos, tá bom? Na página 65, o número 5 agora, ele está pedindo para vocês observarem o gráfico abaixo e responder. Então, aqui, ó, o primeiro é super parecido com o anterior, só tem que prestar atenção. Qual fração representa a parte não pintada? Então, aqui ele pediu para vocês estarem representando essa figura com uma fração, só que a parte não pintada. Então, a parte não pintada é o numerador da fração. Agora, embaixo, qual fração representa a figura inteira? Então, pense um pouquinho, tá? Como que a gente representa? Vamos supor que essa figura ela estava pintada todas as partes. Como que a gente pode representar isso em fração, tá? A do lado é a mesma coisa, só que, ó, qual fração representa a parte não pintada? Não pintada, tá? Diferente da atividade anterior. E qual fração representa a figura inteira? Então, é a mesma ideia, só muda a figura. Número 6. Calcule rapidamente escrevendo as quantidades com a numeração indo-arábica. Indo-arábica, gente, é a numeração que nós utilizamos, tá? A numeração normal. Então, vocês vão ter que estar realizando o cálculo. Se não tiver espaço aqui, pode fazer no caderno, tá? Ele falou para vocês calcularem rapidamente. O que é rapidamente? É para fazer de cabeça. Então, se conseguir calcular de cabeça esse aqui, ótimo, tá? Se não, vai lá no caderno e realiza o cálculo. Então, a letra A, quanto é 1/2 de 300? O que é essa fração aqui, ó? Metade, né? Então, é a mesma coisa que estivesse perguntando. Qual a metade de 300? Na letra B, quanto é 1/3 de 750? 1/3 é a terça parte. Então, é 750 dividido por 3. C, quanto é 1/4 de 1000? O que é 1/4? É 1 sobre 4. E a D, quanto é 1/5 de 500, tá? Então, esses aqui dá até para fazer de cabeça, se conseguir, ótimo. Se não, faz as continhas no caderno, não tem problema.
E na página 66, o número 7 é uma situação problema, tá? Que fala que a Ana organizou a sua coleção de 60 bichos de pelúcia em várias prateleiras. Na primeira, ela colocou um terço, na segunda, ela colocou um terço de pelúcias, e na terceira, conseguiu arrumar o restante da coleção. Quantos bichos de pelúcia a Ana colocou em cada prateleira? Então, ó, vocês precisam calcular quanto que é um terço de 60, tá? Fica a dica aí. E depois registrar o que vocês fizeram para descobrir, para resolver essa situação problema. No número 8, agora escreva um problema para escrita matemática abaixo. Então, agora mudou. Tem aqui uma soma de fração, 1/4 mais 2/4, que é igual a 3/4, onde vocês vão escrever um probleminha, que nesse probleminha, para resolver esse probleminha, vai utilizar esse cálculo aqui, tá? Essa soma aqui de fração e esse resultado, tá? Na página 67, o número 9, diz que a Ana estava brincando com a sua coleção de figurinhas, são 25 figurinhas, quando a Larissa chegou. Rapidamente, Ana deu 2/5 de suas figurinhas para a colega. Calcule com quantas figurinhas Ana ficou e quantas figurinhas Larissa recebeu. Então, pessoal, aqui no número 9 são 2 perguntas, tá? Vocês têm que realizar os cálculos para estar respondendo essas 2 perguntas. E no número 10, tem um diagrama aí, vocês podem perceber que estão divididos em partes iguais e cada pedacinho, né, ele pintou com cores diferentes. E vocês vão representar essas cores em forma de fração. Então, o primeiro aqui, né, que é o verde, como que vocês vão representar essa cor aqui em relação ao total da figura, tá? Então, lembra, total de partes é o denominador, o número de partes que está sendo utilizada, né, que está sendo pintada dessa cor, é o número de cima, é o numerador, tá bom? Pessoal, então é isso a nossa aulinha de hoje, tá bom? Qualquer dúvida vocês me procurem. Não precisa estar me mandando foto dessas atividades, mas estejam realizando. Qualquer dúvida também vocês anotem para perguntarem na aula de sexta-feira, na aula online de sexta-feira, ou também já pode ir encaminhando as dúvidas caso vocês tenham ficado aí, tá bom? Então é isso, até a nossa próxima aula. E é isso.